18 anos. Os irmãos recebem o abraço da nossa igreja Lim Pouso Alegre, amém? Convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. O versículo de número 1 em diante. O texto bíblico diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Não é que eles falavam na língua deles, é que eles ouviam eles falar na sua própria língua. Há uma diferença muito grande aí, porque às vezes a pessoa confunde o texto, e eu já vi gente dizer, não, mas é porque eles falavam em línguas estrangeiras, não era em língua estranha. É um equívoco muito sério dos tradicionais, porque nós não cremos assim. O poder aqui do Espírito Santo não estava no que eles falavam, mas no que as pessoas ouviam. Amém? Podeis assentar. O texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele já inicia. Lucas faz questão de dizer os motivos ou as razões pelo qual ele escolhe este tema, ou o nome que ele dá a este livro. Claro, o Evangelho de Lucas termina Lucas dizendo o que o Espírito Santo haveria de fazer. E quando chega no final do capítulo de Lucas, e as últimas expressões, ele diz que Cristo foi recebido na glória, mas ele deixou um pedido aos discípulos, para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E Jesus ainda diz que eles receberiam virtude ou poder que haveria de descer sobre eles. E é muito importante isso na nossa visão, porque a partir daí, tudo o que acontecer no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2 em diante, vai revelar a nós que estes homens, que estas mulheres estavam cheios do Espírito Santo, estavam cheias do Espírito Santo, e cada ação deles eram ações movidas pelo poder do Espírito Santo. Por isso, o livro e o tema do livro já é uma autossugestão, para deixar evidenciado que não eram palavras dos apóstolos, que não eram pensamentos dos apóstolos, mas aqui eram os atos dos apóstolos. Porque não adianta alguém dizer que está cheio do Espírito Santo e dizer eu estou pensando aqui. Não adianta alguém dizer que está cheia do Espírito Santo e apenas esboçar palavras.
aqui o que determinou que estes homens estavam cheios do Espírito Santo foram as suas ações, foram os seus atos, e por isso atos dos apóstolos, e não palavras dos apóstolos, e não pensamentos dos apóstolos. O que determina alguém cheio do Espírito Santo não são os seus pensamentos ou as suas palavras, mas são as suas ações. O que nós vemos hoje em dia em muitos lugares por aí, são pessoas que dizem estar cheias do Espírito Santo, mas as suas ações não condizem com o ser cheio do Espírito Santo. Uma outra verdade dentro do texto é que quando você pega o livro de Atos, no capítulo de número 2, você percebe que houve várias manifestações ali. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Eles ouviram o som como de um vento impetuoso. Eles falaram em línguas, mas a Bíblia vai dizer que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus quando Pedro pregava a palavra de Deus. Ou seja, nada no culto substitui o poder da pregação da palavra de Deus. É muito bom a gente ver a manifestação do Espírito Santo, mas até hoje nada substituiu dentro de um culto a pregação do Evangelho genuíno. Todas as vezes que você vai olhar e vai ver que alguém estava cheio do Espírito Santo, do capítulo 1 ao capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, o que você vai ver é que no final alguém pregava, porque alguém que está cheio do Espírito Santo não consegue guardar para si, não consegue reter a si. A palavra cheio no grego é esvair-se pelas beiradas, ou encher-se até esvair-se pelas beiradas. Alguém que está cheio, ele não consegue conter em si, ele tem que passar para alguém, ele tem que derramar em alguém. E por isso eu não aceito alguém dizer para mim que é cheio do Espírito Santo, mas passou o ano inteiro e até agora não pregou a palavra de Deus, nem para o vizinho, nem para o pai, nem para a mãe, nem para o irmão, não pediu para nenhuma pessoa, não fez um convite para ninguém vir ao culto, e você pensa que é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é para que nós possamos apenas pular e falar em línguas aqui, mas é que para nós saiamos daqui pregando o Evangelho e ganhando almas para o reino de Deus. A nossa geração está um tanto mal acostumada, porque nós fazemos festa para vermos o fogo descer, para ouvirmos o som como de um vento impetuoso, para falarmos em línguas, mas muitas vezes não temos a ousadia na pregação do Evangelho. Nós nos enchemos aqui para pregarmos o Evangelho lá fora. Quando nós pegamos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, o que nós vemos é alguém cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus. No capítulo 1, você percebe que os mesmos que estavam no Atos capítulo 2, depois de serem cheios, têm comportamento diferente. O comportamento de alguém no livro de Atos 1 é um comportamento de alguém vazio do Espírito Santo. Perceba que Pedro, sem ter recebido o Espírito Santo, ele convoca uma reunião e interrompe o povo que estava orando, porque a Bíblia diz que havia 120 pessoas dentro do ambiente do cenáculo, orando, perseverando em oração, porque Jesus fazia já alguns dias, para ser exato, já fazia 3 dias, que havia saído de perto dos discípulos e dos apóstolos, já tinha sido assunto ao céu. E a Bíblia diz que Pedro interrompe a reunião de oração para poder falar da vida dos outros. Perceba que Pedro interrompe uma sequência de oração para falar do assunto Judas. Ora, nós sabemos o que Judas fez, porque está nas narrativas dos evangelhos.
Mas naquela época, naqueles dias, ainda conturbado, a preocupação era como os novos cristãos se dariam em relação ao sinédrio, aos sacerdotes, aos doutores da lei. Ninguém queria saber se foi César, se foi Herodes, se foi Pilatos, se foi Judas, se foram os sacerdotes. A expectativa e aquilo que Jesus havia pedido a eles é que eles perseverassem em oração, até que do alto eles recebessem virtude do Espírito Santo. Mas Pedro vai parar uma sequência de oração para falar do que aconteceu com Judas, para dizer e evidenciar, para fazer notório como é que Judas se comportou, como é que Judas agiu. A infelicidade de um Pedro vazio do Espírito Santo é a realidade de muitos crentes hoje em dia, que quer parar o ritmo da comunhão na igreja, para citar pecado dos outros, para falar de erro dos outros. Ora, nós não reunimos aqui para pararmos o culto e falarmos da vida dos outros. Nós não viemos para a igreja e não estamos no culto para nos preocuparmos com as ações dos outros. Só faz isso quem é vazio do Espírito Santo. Só tem esse tipo de comportamento quem ainda não recebeu a presença e a virtude do Espírito Santo. São pessoas maldosas que querem expor o erro dos outros, quando na verdade Deus te deu o livramento, porque poderia ser você a pessoa quem traísse Jesus, mas Jesus te livrou dessa, e agora você se sente melhor do que alguém para apontar o erro dele, para apontar o pecado dele. Mas eu não tenho outra palavra para dizer para você, a não ser que você está vazio do Espírito Santo, porque alguém que está cheio do Espírito Santo prega para ganhar alma e não para apontar pecado dos outros. Pedro tem um comportamento ruim. Ele começa a destacar, e ele começa a dizer: vocês lembram, né, de Judas? Ele trocou Jesus para comprar um campo, pegou as moedas. Que infelicidade de Pedro, porque Pedro era para ser ele o traidor, porque a Bíblia não diz que havia já uma sentença de quem era o traidor. Diz que alguém iria trair, mas não havia uma regra que deveria ser Judas. E pela Bíblia você vai perceber que era para ser Pedro e não Judas, porque o próprio Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, Satanás já pediu já. Satanás está pedindo direto você, é você que ele quer. Mas eu falei com o Pai, e o Pai me atendeu. Mas o diabo estava querendo se andar com você. Era você que iria praticar o erro. Era você que iria fazer aquilo que me machucaria. Mas eu falei com o Pai, eu te poupei. Só tem você aqui hoje do jeito que está, porque Jesus não permitiu. Mas você não faz ideia de quantas vezes o diabo te pediu para o céu. Você não faz ideia de quantas vezes o diabo te pediu para Deus. Você não faz ideia de quantas vezes o diabo já quis ir andar com você, mas não teve autorização do céu para te tocar. E isso não te faz melhor do que Judas. Isso só te faz entender que poderia ser você. Então se compadeça daqueles que não aguentaram a tentação e caíram na sedição de Satanás, porque alguém cheio do Espírito Santo prega para salvar alma e não para dizer às almas que morreram. Lá vai Pedro interromper um período de oração para poder falar da vida dos outros, porque quem não ora fala da vida dos outros. Quem não ora não tem experiência com Deus e por isso não sabe o que falar da parte de Deus.
porque orar te dá relacionamento com Deus. Estamos numa época muito difícil, estamos numa época muito complicada, aonde o que a gente percebe é que as pessoas vêm para a igreja, vêm para o culto, mas não tem mais aquele período de oração, não tem mais aquele momento de devoção, não tem mais aquele momento de falar com Deus. Tem vez eu estou ali em Pouso Alegre, pastor, orando no púlpito, tem dia que está competindo comigo, os irmãos batendo papo lá na nave da igreja, aí é um absurdo. Estamos lá orando, aí a gente aumenta o som da voz para orar mais forte, para abafar eles lá embaixo, e ao invés deles parar, eles aumentam o som da voz também, dizendo, não é possível um negócio desse, o pastor está orando mais alto do que eu, que estou vendendo o meu produto da Boticário, da Avon aqui, nem terminei meu negócio ainda. E aí, irmãos, a gente acaba a oração sozinho, sente o peso nas costas, porque viver na presença de Deus, irmão, não é só na hora do louvor, não é só na hora em que um departamento canta, ou que vem um cantor, porque hoje se a gente não chama a pessoa de nome, parece que o culto não flui, tem que ter alguém, e a mensagem tem que ter no mínimo 1 hora e meia, para convencer as pessoas, e tem que ter profundidade teológica, porque se falar o ceguinho de Jericó, a pessoa já para e já começa a fuçar no WhatsApp, para ver quem mandou mensagem, já começa a olhar no Facebook, o Zezinho, o Joãozinho não serve mais para pregar, agora tem que pregar é o irmão que está com o seguidor no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Quem vai estar pregando hoje? Quem vai estar cantando hoje? Que pergunta, essa pergunta é de crente que não ora, porque quando a igreja ora, não tem, a Bíblia diz que quando Deus desceu com o seu Espírito, não teve alguém especial, sabe, no meio de todos eles, o mais simplório, o mais matuto do mato, o pescador, se levanta cheio do Espírito Santo, prega e ganha almas para Jesus. Sabe por quê? Porque o que vai fazer o clima do culto não é o louvor, o que vai fazer o clima do culto não é a pregação, o que vai fazer o clima do culto é a oração. Enquanto a igreja orar, o Espírito Santo vai se manifestar. Agora me desculpe, a minha sinceridade é triste. A gente passeia um pouco pregando a palavra de Deus em alguns lugares, e sabe o que a gente tem percebido no Brasil? E eu falo da minha igreja ali em Pouso Alegre, que estou servindo a Deus ali. É triste, porque há um peso muito grande sobre o ombro do pregador, do cantor e do anjo da igreja. Por quê? Porque a igreja parou de orar, a igreja deixou de orar. Aí a gente pensa que o pregador tem uma varinha mágica para você passar a semana inteira sem dobrar o seu joelho no chão e chegar aqui. Você quer receber alguma coisa? Receber o quê? Se você não ofereceu nada, o que você quer receber? Se você não semeou nada, o único caminho do milagre, da bênção, da vitória, da presença do Espírito Santo é a oração. É muito bonito a gente ouvir a palavra e de repente veio do céu, mas ninguém sabe o porquê de repente veio do céu. O de repente veio do céu porque tinha um grupo orando, tinha um grupo buscando a Deus. Oramacandaramachúria. Quando a gente ora, irmão, a mensagem ela é simples e o céu desce na terra. Quando a gente ora, irmão, a canção é simples e Deus desce na terra. Hoje, se a gente não cantar um worship, tem que ficar ali uma meia hora no worship para ver. Aí um está lá no celular, lá mandando mensagem, daí começa um worship. Aí quando começa ele dá uma paradinha, ele diz, isso aí acho que eu estou gostando aí. Tá bom esse louvor aí. Antigamente a gente chegava no culto, o culto começava às 7h30, mas 7 horas nós estávamos com o joelho dobrado. Mas não era orando igual eu quando eu era criança, para enganar meu pai. Meu pai colocava eu para orar do lado dele na igreja,
Eu tinha 5, 6 anos, aí eu pensava, como que eu vou ficar 1 hora de joelho perto do meu pai? Aí eu tive uma ideia um dia, e eu ficava assim, ó. Aí, pelo menos, meu pai pensava que eu estava orando. Não, mas a gente dobrava o joelho para orar. Sabe, as irmãs disputavam quem tinha o joelho mais cascudo. Por causa da oração. Os irmãos traziam um tapetinho no meio da Bíblia, para colocar no joelhinho para orar. Só que quando começava o culto, a glória de Deus já descia. Quando o pastor começava a cantar só o hino inicial, aquele corinho, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui neste santo lugar de oração. Seu amor usarei. Eu marquei um encontro. Sabe qual era o resultado? O resultado era o pastor ter que tocar o sininho, porque os irmãos ferviam na unção e na glória. Ninguém tinha pregado, ninguém tinha cantado nenhum worship, mas a glória de Deus já tinha descido na igreja. Aí o pastor dizia: vamos ouvir agora as irmãs do círculo de oração, cada um com um caderninho verde, outro azul, daquele de capa dura, com o nominho escrito. Aí elas iam cantar e cantava em fervente oração. Tens o coração na presença de Deus. Mas só Aí chegava na hora da mensagem, sabe quem ia pregar? Era o irmão Joaquim, era o irmão José, cooperador irmão João. Aí ele abria a Bíblia e dizia, não era nem uma parábola, era parabola.
era nem pai do senhor, era pastor. Mas quando ele pregava, ele dizia: Jesus cura. A igreja respondia dizendo: é mesmo. Porque a oração produzia fé. E a fé não precisava de explicar. Porque quando a gente tem que ficar explicando um texto demais, é porque te falta fé. Porque a fé você não precisa explicar. Quem crê, crê. Fé não precisa de explicação. Como que isso? Como que o Mar Vermelho abriu? Como? Ensina para nós geograficamente, cientificamente. Não. Eu creio que o mar abriu. O irmão Zezinho falava que o mar abriu. Quem orava dizia: abriu mesmo, eu creio nisso. Chegava: não, é que formou uma parede no Rio Jordão. Como que pode formar uma parede no Rio Jordão, 12 metros de pontura? Aí a pessoa tem que ir lá estudar um tantão, para você falar assim: eu só creio porque está na Bíblia. Mas não precisava. E sabe, não precisava pregar 1 hora não, era 30 minutos. E se a gente passava de 30 minutos, o pastor começava aqui atrás: amém, aleluia, amém. Aí o irmão Zezinho já sabia já. Ou puxava o paletó, pastor. O pastor já treinou bastante o paletó. Aí puxava, não puxava? Puxava. Só que o culto acabava. O irmão Zezinho terminava. A igreja não via a hora de ouvir o irmão Zezinho de novo. Porque não estava ali a ciência humana. Mas os irmãos gostavam de ouvir, porque sentia a unção de Deus na vida do irmão Zezinho. E a igreja vinha para oferecer e não para receber. Vinha para orar, porque a oração, ela muda tudo dentro de nós. A oração, ela tem o poder de fazer ao contrário daquilo que queremos. Quem ora sabe que a gente entra numa oração querendo enquadrar a vontade de Deus ou o propósito de Deus na nossa vontade. A gente chega no culto dizendo: Deus tem que enquadrar o propósito dele dentro da minha vontade, mas no decorrer da oração a gente muda e entende que é nós que iremos enquadrar a nossa vontade no propósito de Deus. Quem ora entra no local da oração dizendo: passa de mim este cálice, mas no final da oração termina dizendo: faça a tua vontade, porque orar faz-nos entender os propósitos de Deus. Quem ora vive em contato com Deus. A oração, não importa a pregação ou o pregador, a gente está receptível à voz de Deus, porque a oração faz-nos ter contato com Deus. Não importa quem canta, mas a gente adora do mesmo jeito, porque a oração faz-nos sentir a presença de Deus. Sem oração não tem como vivemos a manifestação do Espírito Santo. A oração aqui provocou 4 reações. Foram 4 reações aqui em Atos 2. Quantas reações? 4. Primeiro, isso é só para quem ora. Com muita educação, diga para a pessoa que está do seu lado: é só para quem ora. Aleluia. É só para quem ora. Aí Pedro interrompe a oração. Mas depois interrompeu a oração para dizer quem era e quem não era. Deus não aprovou a atitude dele. Tanto que quem eles disseram que era nunca foi. Porque Deus não aprova isso. Só que eles voltaram a orar. E quando eles acabaram de orar, oh, aleluia, aleluia, aí de repente veio do céu, de repente veio do céu, porque a oração faz nos entender que não existe data, que não existe hora.
A oração te faz estar preparado para viver as experiências sobrenaturais de Deus a qualquer momento. Quem ora não precisa marcar um culto pentecostal. Quem ora, nós não precisamos. Lá em Pouso Alegre tem vez que eu faço a cruzada do Pentecoste. É bonito, a gente coloca tema, né? Semana Pentecostal. Eu já fiz umas 3 vezes lá, mas isso não quer dizer que quando eu marquei isso daqui, chega lá no céu, Deus fica andando para lá e para cá pensando: meu Deus, o Rafael marcou Semana Pentecostal. Espírito Santo, prepara, você vai ter que descer lá essa semana inteira, você tem que ficar lá. Você pensa que é assim o céu? Não funciona assim. Quem provoca o avivamento é Deus, e não é na minha hora, não é do meu jeito, não é no meu dia. Eu posso até dizer que nós viemos aqui para buscar a presença do Espírito Santo. Agora, determinar quando ele vai se manifestar, quando ele vai agir, é de repente e vem do céu. 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 Eu posso pregar a noite inteira aqui, nós podemos passar a semana inteira aqui buscando e nada acontecer, e na tarde da bênção a irmãzinha chegar aqui e cantar Me Queima com Brasa Viva, e a glória de Deus descer e encher a casa, porque não é no meu tempo, é no tempo dele, e não é provocado pelo homem, é provocado pelo céu. E de repente veio do céu. Porque, irmãos, infelizmente, chegou uma época que nós estamos olhando para o homem, dizendo: quem vai pregar? Fulano? Eita, o fogo vai descer. Quem vai estar cantando? É Beltrano? Eita, se prepare, o fogo. Quem disse que é o homem, irmão? E de repente veio do... Eu não acredito em avivamento que não venha do céu. E coitado de nós, se algum dia a gente sobe aqui achando que é alguma coisa. Ah, coitado do Rafael, o dia que ele subir num púlpito achando que ele faz alguma coisa. A gente não faz é nada. Lembra Moisés? Moisés, a circunstância convenceu ele que ele era. E Deus mostrou que ele não era. Como que a circunstância mostrou que ele era? Olha, quando ele nasceu, a mãe não pôde segurar ele, teve que colocar ele num cesto, betumou, e ele ficou preso na margem, nos juncos do Nilo. Lembra? A filha de Faraó achou, levou. Quando ele estava maiorzinho, ela disse: vamos colocar o nome dele. Qual é o nome dele? Moisés, que significa tirado das águas. Aí Moisés, o tirado das águas, cresceu. E agora, Deus aparece a ele e diz para ele: nós vamos livrar o povo de Israel do Egito. Eu desci para livrá-los. O que você tem na mão? Ele diz: tem um cajado. Ele diz: então agora você fere as águas do Nilo. E as águas se transformaram em sangue. O tirado das águas transformou a água em sangue. E o Moisés diz: eita. Andou mais um pouco. Deus disse: o que você tem na mão agora? Ele diz: tem um cajado. Ele diz: o povo está reclamando que o mar está fechado. Sim ou não? Sim. Então estenda o cajado. Ele estendeu o cajado. E o mar, o que foi tirado das águas, que transformou água em sangue, agora faz o mar. E o povo continua passando, andando em direção ao deserto. Novamente o povo agora tem sede. O povo diz: queremos água. Chegam num lugar onde tem um ribeiro de água, mas a água está amarga. Moisés chega: Senhor, o povo quer água, mas a água que tem aqui está amarga. Deus diz: corta um pedaço de madeira e joga na água. Ele cortou um pedaço de madeira, jogou na água. E a água que era amarga ficou o tirado das águas, que fez água virar sangue, que abriu o mar vermelho, agora faz água amarga virar doce. E o povo continua andando no deserto. Você nem percebeu, mas já passou de 8 anos. E eles estão andando no deserto. E eles têm sede. Aí Deus fala com Moisés: vocês estão com sede de novo, né? Eles estão tudo bravo. Ele diz: o que você tem na mão? Tem um cajado? Então, toca na rocha 3 vezes. E a rocha vai dar água.
E aqui tem um problema muito sério, porque madeira, quando se choca contra a rocha, quem vence? Mas e se Deus mandar? As coisas elas só funcionam no natural enquanto Deus não fala. Mas quando Deus fala, madeira quebra a rocha. Tocou, a rocha deu água. O povo bebeu água. Pensa Moisés. Precisar de água, você já sabe. Imagina Moisés. Povo com sede, dizendo, se tiver com sede, você já sabe. Moisés, olhavam para ele e via Sabesp. Dizia, Sabesp, é Moisés. Ele é o cara da água. Precisou, Moisés. Chegou num momento e disse, estamos com sede. Moisés disse, fica tranquilo, desce aqui em Elim, tem 12 fontes, 70 palmeiras, 6 descansa e bebe água à vontade. Eu já dizendo, que é isso, eu sou bom demais com água. O povo bebeu água. E o tempo passando, você nem percebeu, mas estamos com 37 anos andando no deserto. E o povo tem sede de novo. E o povo com sede pede água para Moisés. Mas no capítulo de número 17 de Números, Moisés sofreu um ataque dos seus obreiros e gerou uma divisão na congregação. No capítulo de número 18 e 19, a família de Moisés se comporta de maneira ruim contra ele. No capítulo de número 20, a irmã falece. No capítulo 21, ele está velhinho. Já não é mais aquele jovem Moisés, mas agora ele está beirando 115 anos. Cansado, perdeu família, teve problema ministerial, a cabeça de Moisés a mil, e o povo chega em volta dele, dizendo, Moisés, queremos. Moisés fica bravo e diz, Senhor, o povo quer água. Deus diz, o que é que você tem na mão? Ele diz, eu tenho a vara. Ele diz, muito bem, fala com a rocha, e ela vai dar água. Moisés olhou para a vara e disse, falar, bater, é a mesma coisa, quer ver? Feriu a rocha. E a Bíblia diz que a rocha gentilmente deu, mas ele espancou a rocha. Quando ele termina, ele está saindo bravo, dizendo, bebe água, gente. Vocês não queriam água? Bebe. Quando ele está saindo, Deus, Moisés, filhão, o que eu te pedi? Ele disse, o senhor perguntou o que eu tinha na mão e falou para falar com a rocha, mas aquela vez eu bati, deu certo. Disse, bati de novo, deu certo. Eu disse, mas o que eu te pedi? Ele disse, não, mas é que o senhor falou, mas olha, funcionou do mesmo jeito. Mas o que eu te pedi? Sabe o que eu acho incrível em Deus? Sabe o que eu acho incrível em Deus? Porque ele perguntou o que Moisés tinha na mão, sim ou não? Agora, por que ele perguntou o que Moisés tinha na mão, se ele não ia usar o que Moisés tinha na mão? Ele perguntou para Moisés, o que você tem na mão? Ele disse, tem um cajado. Ele disse, então fala com a rocha. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Moisés? Eu sei que a autoridade está na tua mão. Eu sei que na tua casa é você. Eu sei que no teu trabalho é você. Mas às vezes a autoridade vai ser usada. Mas às vezes eu vou usar o poder da comunicação. Conversando também se resolve. Tem tempo de usar a autoridade. E tem tempo de conversar, papai, mamãe, patrão, obreiros. Tem o tempo para cada coisa. Mas Moisés disse, não, mas eu bati, funcionou do mesmo jeito. Mas o que eu te falei? Porque lá fora, os fins justificam. Não importa como foi feito, se deu certo, está tudo certo. Porque os fins justificam. Aqui dentro não. Aqui dentro, os meios justificam. Aqui dentro não é se deu certo, é se foi feito do jeito. Não é porque deu certo que Deus aprovou.
Tem gente fazendo tudo errado, mas porque está dando certo, acha que está com a vida desconcertada cantando, mas porque o povo dá glória a Deus quando você canta, está tudo certo. Está com a vida desconcertada pregando, mas porque tá o povo dando glória a Deus, está tudo certo. Não é porque está dando certo que você fez do jeito certo. Não. Deus viu que você fez do jeito errado. Deus viu, está dando certo, não é por causa de você, está dando certo porque tem um povo com sede, está dando certo porque tem um povo que precisa beber dessa água, está dando certo porque tem um povo que não pode parar a caminhada e precisa continuar, mas você e Deus vai bater um papo essa noite, Moisés. E qual é a conversa? Deus diz: rapaz, eu falei para você não fazer isso. Eu disse: Senhor, mas já... Não, você acabou de perder uma benção aí. E o Moisés não viu a terra prometida ali naquele momento. Perdeu a benção. Pensa num homem desconsolado. Pensa em alguém que saiu igual o Chaves. E o capítulo 21 inteiro, ele sai cabisbaixo, longe do povo de Israel. E sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Ficou assustado com Moisés. Todo mundo conversando e disse que é o homem mais manso da face da terra. Se vê a pancada que ele deu na rocha. Se pega uma lasca de madeira dela naquela, uma pessoa fura o olho. E o povo sente a pressão e se afasta de Moisés. Moisés andando sozinho, o povo mais distante. E do versículo 1, ou aliás, do versículo 10 ao versículo 16, são mais de 580 quilômetros andando pelo deserto. Será que o povo sente sede ou não? Sim ou não? Acha para mim eles pedindo água. Alguém pediu água? Ninguém pediu água. Imagina as criancinhas dizendo: papai, estou com sede. Diz: fala com a tua mãe. Aí chegando correndo: mamãe, estou com sede. Fala com o teu pai. Mas eu falei com o papai mandou vir aqui. Então fala com ele de novo. Enquanto as crianças estão lá com sede andando, está um discutindo com o outro e dizendo: fala com ele lá, pede água, nós estamos com sede. Ele diz: eu vou parar com aquele homem bruto mais não, pai. E mesmo assim Moisés com medo, e dizendo: tomara que ninguém me pede nada, tomara que ninguém me pede nada. A última vez que me pediram, eu perdi a terra prometida, tomara que ninguém me pede nada, tomara que ninguém me pede nada. O povo triste com Moisés, e Moisés frustrado consigo mesmo. E aí eu te pergunto, por que Deus permitiu isso? Porque Moisés não falhou com fogo, Moisés não falhou com vento, Moisés falhou com aquilo que ele mais dominava, que era. Por que Deus permite a gente falhar justamente naquilo que a gente acha que mais domina? Quantos pregadores, cantores, que nós crescemos nos inspirando neles, vendo-os, e alguém chega na gente, caiu, tombou. Por que as nossas referências às vezes tombam? Porque Deus quer nos ensinar duas coisas. Quantas coisas? Primeiro, a lição de Deus é para Moisés. O povo caminhou 580 quilômetros com sede, mas ninguém ia, dizendo: nós vamos morrer, vai acabar. Mas e o Sabesp? Sabesp, rapaz, você não viu o que ele fez? E todo mundo, e Moisés andando pensando: se ele perguntar o que eu tenho na mão, eu jogo fora. Quando chega num lugar chamado Ber, capítulo de número 21, versículo 16, quando chegar num lugar chamado Ber no hebraico significa poço que dá água. Quando chegaram em Ber, pensa no povo, chegou correndo, olhando para o poço para ver se tinha água. Adivinha? O poço estava vazio. Aí um olhando para o outro assim, ó. E Moisés ouvindo os murmúrios, pensando: tomara que não me pede, tomara que não me pede. E andando, Moisés não falou com o povo não falou com Moisés, Moisés não falou com Deus,
Aí Deus disse: Moisés, porque quando Moisés não falar com Deus, Deus fala com Moisés. Não sei quanto tempo que você está vindo na igreja, mas está até com medo de falar com Deus. Deus vai falar com você nessa noite. Moisés, se ele perguntar o que eu tenho na mão, eu digo nada. Moisés, disse: pois não, Senhor. Moisés, reúne o povo em volta do poço, e eu lhes darei água. Alguém entendeu aí? Você entendeu, mas eu preciso fortalecer o que Deus falou aqui para você dar um glória a Deus animado e pentecostal. Deus disse assim: Moisés, reúne o povo, e eu, quem? Lhes darei água. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Deixa eu mostrar um negócio para você, que você se esqueceu. Entenda, rapaz, nunca foi você. Você pode até ter entrado num cestinho, mas quem não deixou o cestinho afundar, fui eu. Você pode até ter tocado o cajado nas águas do Nilo, mas quem fez o Nilo se transformar em sangue, fui eu. Você pode até ter ferido a rocha, mas quem fez a rocha da água? Você pode até ter levado o povo para beber água e a água ficou doce, mas quem fez a água ficar doce fui eu. Você pode até ter levado o povo para beber água em 12 fontes, mas quem fez as 12 fontes jorrar água fui eu. Você pode até ter ferido a rocha, Moisés, mas quem fez a rocha da água fui eu. Reúne o povo, Moisés, e mais uma vez eu lhes darei água. Nunca foi nós, sempre foi Deus. E de repente veio não vem do homem, para que nenhuma carne se ensoberbeça. Não vem do homem. O Ramacalamachuria. Olha como o fulano pregou. Não, só somos instrumentos. Quem usa é Deus. Quem faz é Deus. Quem dá água é Deus. Quem faz a rocha é Deus. É Deus. Quem manifesta o poder é Deus. Quem faz é Deus. Se você veio aqui hoje com a sua expectativa lá em cima, ou com a expectativa lá embaixo por conta do pregador, alegra o teu coração. Não é esse rapaz que está pregando que vai fazer alguma coisa, mas é Deus que vai mover os céus aqui nessa noite. É Deus. É Deus. E nestes 5 minutos que me sobram, quem me ouviu até aqui, diga amém. Amém. Quem ora vive 4 experiências. Quantas? Não vou explanar, não dá tempo. Mas eu vou aqui pelo menos citar as 4. Primeira experiência de quem ora. O texto diz: e ouviu o som que veio do... Quem ora não ouve som da terra. Quem ora ouve som. Pergunta para essa pessoa que está do lado: o que você tem ouvido por aí? Bem rápido, não vou passar do meu tempo. Ó, o que você ouve determina aquilo que você vê. Ouviu um som que veio do... e foram vistas por eles labaredas de onde veio o som?
Aí a visão deles fora redirecionada para o local de onde eles ouviram Eles ouviram o som de onde? Quando eles ouvem o som do céu, olha a visão deles, olha a visão deles. Quando eles olham, eles começam a ver labaredas de fogo. E sabe o que é bonito? Não é ninguém dizendo assim, olha a labareda de fogo na minha cabeça, olha aí, receba agora aí. Foram vistas. Sabe como funciona? Eu estou olhando do céu, aí eu comecei a ver a labareda de fogo. Só que eu não vi na minha, mas eu consigo identificar na dos outros. Aí eu olho para ele e digo, pastor, olha uma labareda de fogo na tua cabeça. Aí o pastor olhou para mim e disse, está na tua também? Aí a gente alega para contar para os outros que nós estamos com labareda de fogo. Quando a gente olha para frente, ele diz, oh, mas ele também. Aí o outro diz, oh, mas na sua também. E de repente foram vistas por eles labaredas de fogo que pousou na cabeça de cada um deles. De cada um deles. De cada um deles. Porque o que você ouve determina o que você é. Terceiro, o que você vê determina aquilo que você sente. Ouviu o som que veio do? E viram labaredas de fogo que veio do? E todos foram? Começaram a sentir. Sentir o quê? Daquilo que eles viram o quê? Daquilo que eles... E eles só ouviram porque eles... E o último, eles ouviram, eles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a... Porque a boca fala daquilo que o coração está... O coração está cheio daquilo que os olhos veem daquilo que os ouvidos, e os ouvidos só ouvem coisas do céu quando a gente... Então quando eu oro, eu ouço coisas do céu, eu vejo coisas do céu, eu sinto coisas do céu, e eu falo de coisas do céu. Nos coloquemos de pé com a permissão do nosso pastor. Cadê o teclado? Vamos lá. Dá sol maior. Tô brincando. Mas eu sei, eu toco. Aí tá sol ré. Sol mesmo. É esse, mas só que tem que ser em sol. Vamos lá. Ainda que